Ei, Kelly, boa noite. Vanessa, tá aí, né? Tudo jóia, pessoal? Boa noite. Ei, Anderson, voltou, tudo bem? Vamos assistir a live. E aí, Laura, vamos fazendo uma horinha aí, pessoal. Boa noite, quem tá chegando. Hoje, noite de chuva aqui em Mutum. Nós estamos com um pouquinho de medo dessa live cair, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? E hoje nós temos também uma convidada especial. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal chegando para a gente começar a nossa live. E aí, Persília, tudo jóia? Pessoal, o áudio tá legal, a imagem tá legal, porque tá chovendo e a internet está oscilando aqui. Como é que tá? Tá dando para ver direitinho? Tá dando para ver, Vanessa? Qualquer coisa me passa um zap, se estiver saindo do ar. Tranquilo, Persila? Beleza. E Natália, tudo bem? Vamos chegando. Gente, vou começar o assunto aqui. Deixa eu só desligar minha musiquinha aqui. É o seguinte, boa noite para vocês, pessoal que já chegou, tudo jóia. Hoje nós temos uma live muito especial que nós vamos falar sobre os perigos das infecções dentárias. É um assunto muito polêmico, é um assunto muito importante, que eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção até o final, mesmo que vocês não tenham sofrido, né, estejam sofrendo com uma infecção dentária. Esse assunto é muito importante, tem que ser divulgado para todas as pessoas, porque não são todas as pessoas que sabem a importância de saber a gravidade que é ter uma infecção dentária não tratada dos dentes. E para essa live, hoje eu vou chamar uma colega muito especial, cirurgião dentista aqui de Mutum, e ela pega vários casos complicados de infecções dentárias que a gente até assusta e acaba a gente mesmo, como cirurgião dentista, assustado com tantos casos complicados que aparecem aí. E as pessoas não têm muita noção de como é grave deixar um dente infeccionado na boca. Então, gente, eu vou colocar ela na live aqui para a gente conversar com ela. Espera um minutinho aqui. Ela é a doutora Vanessa Lacerda. E aí, Vanessa? Boa noite. Ei, Vanessa, boa noite. Tudo jóia? Tudo jóia. E aí, como é que tá? Tudo Tô bem? jóia e você? Tudo jóia? Tá dando para escutar direitinho aí, né? Tá. Você também tá me Tá, né? ouvindo bem? Tá dando para ouvir sim. Agora parece que a chuva deu uma amenizada, se Deus quiser, vai manter desse jeito. Pessoal, a doutora Vanessa está aqui com a gente. E a gente vai ter que até ter um pouquinho de cuidado, né, Vanessa, que a gente está falando, que a gente fala demais, né? E espero que essa live não passe de uma hora, porque senão não dá para salvar no feed, aí o pessoal não consegue ver depois, né, Vanessa? Mas se Deus quiser vai dar A gente certinho vai e o assunto vigiando vai... o tempo. E o pessoal vai alertando aí quando estiver chegando perto das 10 horas aí, para não passar de uma hora para a gente conseguir salvar no feed, ok? Pessoal, então vamos falar o seguinte, a gente vai falar sobre os perigos das infecções dentárias. Muitas pessoas não têm muita noção do que seria uma infecção dentária, né? As infecções dentárias, elas aparecem de diversas formas, tanto através de uma cárie ou através de um problema de gengiva, um problema periodontal, que até a live passada a gente conversou com a doutora Amanda, e também uma série de infecções que você pode ter na boca, por exemplo, algumas doenças infecciosas que também têm manifestações bucais.
Então, é um grave problema no Brasil, porque, infelizmente, a gente sabe que no Brasil a gente tem um Brasil com a população de desdentados, por mais que tenha serviço público, por mais que a odontologia esteja sendo um recurso mais acessível para todos, mas a gente ainda enfrenta muito essa dificuldade de combater, né, as infecções dentárias devido à pouca orientação até da própria população. Então, Vanessa, eu queria que você me ajudasse aí um pouquinho, né, para o pessoal ir entendendo o que seriam as infecções dentárias e o que causa as infecções dentárias, assim, que mais comum estão aparecendo aí, porque talvez as pessoas não conheçam a Vanessa. A Vanessa trabalha na UBS de qual bairro, Vanessa? No Vila Norberto. Agora eu tô Vila afastada, Norberto. né? Porque Mas eu... você está grávida, mas você tem lá. Uhum. E a gente vai falar sobre isso também, né? As gestantes de vamos plantão passar, também. dar uma pincelada É aí interessante também, né? esperar. É interessante esperar esse tema na live de hoje, né, Vanessa? Mas, Com Vanessa, o que certeza. você tem para acrescentar para a gente na questão assim, das infecções dentárias? Como os pacientes estão chegando para fazer o atendimento quando aparece, por exemplo, uma dor de dente lá para você? Pois vamos pegar o gancho aí de onde você tinha falado. Uma das causas que mais acomete aí as pessoas são as cáries, né? Que todo mundo Uhum. vai deixando, e quando vê, já ficou um caso mais sério, mais grave, uma coisa que poderia ter evitado facilmente, né? E Como a todo mundo restauração às vezes simples, acha, às vezes. exatamente, e as pessoas acham, algumas vezes eu acredito, né, que aquilo ali não tem importância, que aquela cárie não vai crescer tão rápido e vai deixando aquilo ali, quando vê, já está com dor, já está com um inchaço, né, no rosto e já está desenvolvendo um caso mais avançado de infecção. E uma dor de dente ninguém gosta, né? Então, É. assim, uma coisa fácil de fazer que seria a prevenção, né? De estar sempre olhando, de estar procurando um dentista, fazer uma avaliação periódica, pelo menos aí de 6 meses ou de ano em ano, né? E a maioria, né, acaba não fazendo, né? Tem gente que eu já peguei casos de pacientes que, assim, já em meia idade, que nunca foram ao dentista. Então, assim, às vezes, por falta de instrução, igual você falou, ou até mesmo de curiosidade, vamos dizer assim, né, de estar sempre procurando. E também, Vanessa, para acrescentar também, tem toda aquela história do medo de dentista, né? Tem Exatamente. o medo do dentista. Mas o que acontece é o quê? A pessoa às vezes tem um medo, mas depois deixa chegar numa situação tão complicada que ela vai sofrer muito mais do que Pior. se talvez ela tivesse feito, por exemplo, todo ano ido e feito uma limpeza, né? Porque aí ia pegar o problema bem menor e para se resolver ia ser bem mais fácil, né, Com Vanessa? certeza. Todo Com certeza. paciente que, inclusive, que eu atendo que tem muito medo de dentista, né? Eu sempre converso isso daí. Eu falo, olha, se você tem muito medo, aí que você tem que estar sempre de mãos dadas, né, com o dentista. Você tem que estar sempre no consultório. Porque uma cárie pequena não vai te causar dor e é muito mais fácil, né, da gente controlar, da gente resolver, do que já um caso mais severo, né? Mais complicado. Exatamente. Então, assim, de todo jeito, o ideal é sempre a pessoa estar ali procurando e para evitar um caso pior, ainda mais os que têm medo, né? É. Ô, Vanessa, e uma coisa também que eu queria acrescentar para as pessoas, porque assim, às vezes a gente fala, né, que para não deixar ficar pior a situação, né, sempre procurar
não piorar para depois ir fazer, não esperar a dor doer para depois você ir no dentista. Mas quando suponhamos que a pessoa não vá no dentista, tenta resolver a dor de dente em casa, toma medicação. Aí eu vou querer acrescentar como que ela vai saber que aquela infecção está passando do limite, que é uma infecção muito grave. Normalmente, gente, a infecção grave, ela vem acompanhada de febre, né, Vanessa? Pode ser que, assim, quando tá com febre, aí não pode esperar mais. Mas, por exemplo, sintomas que você pode olhar, sinais e sintomas, né? Os sinais é que você vê, os sintomas que você está sentindo. Dor, por exemplo, você está com uma dor, caiu uma aguinha gelada, tomou, por exemplo, um café quente, deu aquela dorzinha, passou, tá dando para controlar. Mas agora, uma dor que, por exemplo, você toma medicação e a dor não para, passa a madrugada sentindo dor, aí no outro dia vai trabalhar, melhorou, aí volta à noite a dor voltando mais forte. Então, é um sinal de alerta, né, Vanessa? Dor é um sinal de alerta que a pessoa tem que tomar cuidado, né? E ainda tem os casos de recorrência, né? Porque às vezes a pessoa se automedica, passa aquele tempo ali até bem, vamos dizer assim, né? Porque está no efeito do remédio, passa um período de tempo, volta aquela mesma infecção porque não resolveu o problema, né? Então aquilo ali vai estar sempre em recorrência e vai ter grandes possibilidades de sempre estar voltando pior, né? E a gente encontrar esses casos mais graves. E outra coisa, Vanessa, tem que alertar muito também as crianças, os pais, porque existe pai e mãe que acha que o dente de leite não dói, que o dente de leite não tem problema cariar. E assim, existe até um caso, não dá canal. Quando eu trabalhava até em São Domingos do Prata, eu cheguei a internar uma criança de 5 anos de idade, porque ela estava já, assim, um estágio muito avançado de infecção dentária. Tinha um dentinho de leite muito estragado, a criança estava com febre já estava com até, assim, aquela fadiga, né, que é um sintoma também, que a pessoa tem que ficar alerta para isso. E realmente, eu tive que internar durante uma semana a criança, para depois a gente conseguir levar ela de novo para o postinho e fazer o tratamento que tinha que ser feito. Você chegou a pegar um caso nesse estágio, assim, não no estágio de internação, mas um estágio bem grave também, né, Vanessa? Conta como é que foi. Foi quase um estágio de internação, né? Não foi paciente infantil, né? Já foi paciente adulto, mas também com recorrência da infecção. E ele vinha sentindo dor e tudo mais, não procurou, né, atendimento odontológico. Eu até questionei isso ele, falei, olha, isso foi casos que eu peguei no SUS, né? E eu até falei com ele, o senhor podia ter vindo aqui, né, porque a gente está à disposição, por mais que estivesse em pandemia, casos de urgência a gente não deixou de atender. E aí ele falou, foi deixando, né, é o bendito do medo. Então, quando ele procurou, ele já foi no pronto atendimento, né, no pronto-socorro, e já com um edema muito, muito grande, um inchaço, né, no rosto. A infecção dele já estava bem exacerbada e foi medicado, encaminhado para um dentista. A medicação, infelizmente, não estava fazendo efeito. Também foi uma medicação só no dia que eles passaram e já pediram para ele procurar o atendimento odontológico. Quando ele chegou, ele já estava com abscesso extraoral, com ponto de flutuação. Eu já tive que drenar extraoral, não teve como fazer. A infecção saiu por bochecha mesmo, né? Isso. E a gente até mediu assim a quantidade de infecção, já estava muito grande. Eu conjuguei com o uso de antibiótico, né, para diminuir mais rápido a infecção dele.
ele não estava alimentando, porque já não abria a boca direito, e a dor muito intensa também. Então, isso aí é uma coisa boa também da gente relatar, porque dependendo do nível da infecção, nem alimentar a pessoa não consegue. E isso vai deixando o Uhum. organismo mais fraco para combater uma infecção, né? Com mais. E já fica mais debilitado, né? Então, assim, eu falei Uhum. com ele, falei, olha, o senhor tem que alimentar pra gente poder estar entrando com um tanto remédio, né? Tanta medicação. Ele já tinha sido medicado, estava sendo medicado novamente. Então, fiz a drenagem extraoral e fui acompanhando. Eu acompanhei ele uns 15 dias. 7 dias direto, porque eu fiquei muito preocupado com ele. Falei, o senhor vai vir aqui todo dia. A médica do PSF também acompanhou o caso, junto comigo. Eu drenei mais 2 dias seguidos de tão intenso que estava o abscesso, tudo extraoral. No primeiro dia, diz ele que ficou drenando a noite inteira. Nossa. E aí foi melhorando, né, depois da drenagem e da medicação. E graças a Deus resolveu. Aí, resolvido o abscesso, passou uns 15 dias. Eu falei com ele, ó, quando você conseguir abrir a boca, eu quero que você faça uma radiografia para eu ver onde está o problema para a gente resolver. Aí ele voltou Uhum. com o raio-x, era um dente mesmo infeccionado, né? E a gente realizou a extração dele. E aí Uhum. resolveu. É. Vanessa, é interessante também falar que essa infecção, às vezes, assim, a pessoa diz, nossa, mas nunca vi um caso desse tipo. Mas isso também acontece muito em pessoas que estão com a imunidade baixa, né? Por exemplo, pessoas, Exatamente. igual você falou, que no seu caso não era uma pessoa muito, não era idoso, né? E não era criança. Não, Mas essas situações podem acontecer também com pessoas, por exemplo, pessoas idosas que estão com a imunidade baixa, né? Isso daí é com mais certeza. comum, né? Porque a bactéria, Já, ela é oportunista, né? Então, assim, já tem bactéria ali, diminuiu aquela resistência, ela vai tentar infectar, né, o organismo todo. Então, isso aí tem que ter muita atenção também, ter muito cuidado com as pessoas que já estão, por exemplo, pessoas diabéticas, problemas circulatórios, idosos, crianças, todas essas são pessoas que têm mais probabilidade da infecção dentária ser uma infecção um pouco, né, tipo, generalizada mesmo para o corpo todo, né? desenvolver também mais rápido, né? Porque o É organismo desenvolver não mais rápido. consegue, não consegue combater, então a infecção vai desenvolver talvez num período mais curto de tempo, né? Do que numa pessoa Uhum, saudável. é. Ô, Vanessa, interessante também a gente falar com relação a essas infecções dentárias. Existe uma infecção, em particular, muito complicada, muito perigosa, que seria a endocardite bacteriana, né? Quando existe, assim, provavelmente as pessoas, talvez os leigos nunca tenham ouvido nisso, mas o que acontece? Quando a infecção dentária está no estágio mais avançado e alguma bactéria da própria boca cai na corrente sanguínea e vai contaminar diversas partes do corpo. E a endocardite bacteriana é quando a bactéria vai se instalar no coração, né? Vai dar uma infecção no coração. E essa infecção a pessoa corre risco de vida, né? Corre risco de Com morte, que eles certeza. falam, né? Porque pode dar várias complicações, né, no coração, pode dar arritmia, pode dar infarto. Então, é uma complicação muito grave, né? Um problema bucal pode ser instalado no coração e, se não tratado, ser intervido com muita rapidez, pode realmente levar a pessoa à morte, né, Vanessa? Principalmente em quem já tem algum problema cardíaco, essa Válvula possibilidade de cardíaca. desenvolver uma endocardite é ainda maior, né? E aqui em É, Mutum a gente percebe que a quantidade de pessoas com problemas cardíacos é muito elevada, né? A taxa de mortalidade aqui por infarto, por exemplo, é imensa, né? Então, é. assim, uma pessoa que já tem uma complicação
cardíaca, pegar uma infecção como essa, é um caso extremamente grave, né? A gente também, como dentista, tem que tomar muito cuidado com isso. O Vanessa, tipo assim, a pessoa, às vezes a gente fala, né, julga a pessoa, assim, mas tinha que ter olhado antes, por que deixou passar tanto? Mas com certeza, a gente entende que, assim, todas as pessoas têm seus problemas, né? Com certeza, tratamento odontológico, dependendo do caso, é um pouco mais caro mesmo, mas a gente sempre tem que pensar também que existe o serviço público, né? As pessoas, elas têm muito acesso, elas têm acesso à informação, elas têm acesso, não é essa coisa assim, igual, não tem vaga. Não é assim, né, Vanessa? Existem as agências comunitárias que estão aí trabalhando, que a gente precisa, a pessoa vai, pergunta se a gente está precisando de alguma coisa. Então, assim, a pessoa que está com problema dentário não espera juntar o dinheiro para tratar o dente, não. Já procura algum recurso, né, Vanessa? Algum recurso público, porque, assim, existe orientação. Caso o dentista do serviço público não tenha como solucionar, ela com certeza pensa, não, esse problema aqui você vai ter que olhar no particular, mas, assim, a gente precisa de saber, pelo menos, o problema que eu estou tendo para cortar isso o mais rápido possível, não esperar passar demais. E associando também ao serviço público, em questão financeira, já fica um pouco mais viável para a pessoa, né? Porque tem gente que acaba, igual você falou, vai deixando o serviço odontológico para segundo plano, às vezes nem tanto por querer, mas por questões financeiras. Então, associar isso ao tratamento público poderia ser uma opção que ajudaria a pessoa bastante, né? Porque, graças a Deus, a gente, querendo ou não, a trancos e barrancos, a gente tem o SUS aí, que faz essa parte de prevenção, né? Então, se a pessoa está sempre ali, vai ser raras vezes que vai desenvolver um caso mais extremo que não seja resolvido ali. E casos estéticos, né, Mônica? Que também não é o que o SUS está para resolver, né? Não é o foco. Isso. Então, mas aí seria coisas mínimas, né? E a maior parte do problema ele conseguiria resolver mesmo não tendo tanta condição no momento, né, que ele estiver precisando. Então, assim, a associação desses dois eu acho que seria bem bacana, né? E você falou uma coisa importante, Vanessa, na questão da prevenção, que a gente falou muito também com a doutora Amanda sobre a prevenção, a importância da prevenção. Porque, por exemplo, se a pessoa, igual você falou, se a pessoa está sempre ali, ela vai ter acesso à prevenção, ela vai ter acesso às orientações. Então, com essa orientação, ela não vai chegar ao ponto de uma infecção grave, por exemplo, de uma perda de dente por conta de uma cárie, né? Então, assim, isso é muito importante, a pessoa ter acesso, né? Não ficar com aquela ou preguiça ou preconceito com relação ao serviço público, porque ali tem muito profissional. Eu já trabalhei em 2 prefeituras, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais, e assim, igual conheço você, conheço as meninas que trabalham, são ótimos profissionais, e do mesmo jeito que, com certeza, que você trabalha no serviço público, você faz o seu serviço no seu consultório particular, e assim, não tem diferença. Então, não deixa passar, né, Vanessa? Não espera a dor chegar para você procurar um recurso e esteja atento à prevenção também, antes que apareça o problema, né, Vanessa? Com certeza. Igual você falou da Amanda, ela bateu na tecla na parte periodontal, né? Que são casos também que a gente pega, às vezes, até extremos de infecção, já supurando, né? Já dando pus na gengiva, por conta, às vezes, de uma limpeza que podia ter sido feita, né? Um tratamento que nem seria invasivo, seria tranquilo de fazer, inclusive no SUS, né? Então, tem casos que realmente
a maioria, né, não precisa de chegar naquilo. É muito difícil uma pessoa que chega com uma dor muito forte, que apareceu ali, vamos dizer assim, o problema apareceu do dia para a noite. O dente está intacto, aparentemente, e está doendo. A maioria já é uma cárie que está ali instalada há mais tempo e a pessoa simplesmente não procurou, né? Igual a gente falou, às vezes não só por falta de querer procurar, mas às vezes até por condições financeiras. Então, assim, a rede pública seria um apoio bom. Igual você falou, no meu caso, né? Vou falar por mim. Da mesma forma que a gente atende no particular, eu atendo lá no SUS. O material hoje é bom, muita gente questiona essa questão de material de SUS, né? Falar, o SUS não tem material bom. Hoje em dia, o material é basicamente quase o mesmo que é usado no consultório particular. Então, assim, o serviço fica tão bom quanto, né? E consegue atender muitas pessoas, assim, gratuitamente, né? A pessoa ela tem que querer, né, Vanessa? Ela tem que querer buscar ajuda. Porque assim, não adianta também achar, igual, por exemplo, dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça, tranquilo. Agora, o dente, você não é tomar uma medicação e vai passar aquele problema, né? Você precisa resolver aquele problema, porque senão aquela dor vai voltar, né, Vanessa? E esse caso de remédio é até complicado também, né, Mônica? Porque às vezes a pessoa vai se medicando tanto e depois cria uma resistência, e quando a gente vai tentar resolver o caso, a gente já não consegue mais um remédio tão eficaz, às vezes um antibiótico já não funciona para aquela pessoa, então a gente vai ter que entrar com uma medicação ainda mais forte, e é muito perigoso a pessoa estar desenvolvendo resistência, até por causa das bactérias que ela vai desenvolver, né? Às vezes vai surtir assim, uma infecção ainda pior por conta de automedicação, né? Ô, Vanessa, uma coisa que eu acabei de lembrar também, eu não sei se o pessoal, quem lembra e viu essa história, comenta aí, deixa nos comentários, aquele caso daquela atriz, artista Renata Banhara, que teve uma infecção grave, mas só que no caso dela, a infecção dela foi um tratamento de canal que ela já tinha feito há algum tempo atrás, só que o complicado ali foi que a infecção continuou, persistiu, né? Foi tratado o canal, mas o que aconteceu? Depois de muitos anos, aquela infecção voltou e chegou o caso, ela chegou até a ficar em coma, eu acho, foi uma complicação muito grande. E é o que acontece, mesmo, por exemplo, você estando com o dente bonitinho, esteticamente não tem nenhum buraco, né? A gengiva não está sangrando nem nada, não quer dizer que você não precise de ir no dentista. Tanto é que, assim, os canais que normalmente eu faço, eu sempre oriento as pessoas, quando é um canal que está muito infeccionado, que foi aquele canal que a gente teve que fazer vários curativos, eu já oriento a pessoa, pelo menos uma vez ao ano, vai fazer limpeza, tira o raio-x daquele dente. Porque por mais que a gente limpe, por mais que a gente consiga limpar, né, faça um tratamento eficiente, pode aparecer uma bactéria ou outra que vai desencadear uma doença, uma complicação maior. Então, sim, é um tratamento biológico, né? Não pode ser garantido que nunca vai dar problema. Então, tem que vigiar. É igual, por exemplo, colesterol, né? Glicemia, não tem que de vez em quando tirar, fazer um exame de sangue para ver como é que tá. Então, não custa nada. Faz uma verificação total da boca, faz um raio-x, se tem canal, tenta tirar um raio-x para ver se está tudo ok, se tem alguma restauração que está precisando de trocar, porque isso é muito importante, né? A Laura está até falando aqui, eu lembro desse caso, muito triste, realmente. Mas assim, eu acho que a menina ficou, coitada, toda deformada um certo tempo, mas graças a Deus ela recuperou, não chegou a falecer, não, mas
é realmente bem complicado, né, Vanessa? E é igual você falou, né, Mônica? Por mais que a gente mantenha a pessoa, isso é uma forma de tentar prevenir isso daí. Só que não é previsível, né? Uma infecção É. não é previsível. Às vezes um dente que já está restaurado, igual você falou, já está tratado o canal. Eu também falo muito isso com o paciente. Falo, olha, a gente faz o possível para fazer um tratamento o melhor possível. Mas, infelizmente, não tem como a gente garantir que vai durar a vida inteira ou que vai ficar 10 anos bom ou 5 anos bom. Não tem, a gente não tem essa previsibilidade, né? Para poder Uhum. garantir que um serviço nunca vai dar problema. Eu até falo, olha, o dente estava aí, né, natural, sem ter nada, não deu canal, não teve uma infecção. Então, assim, Uhum. como que eu, mera mortal, né, vou Com garantir? material que não é o material da sua boca, né? É feito Não é o para dente, estar na né? boca, mas não é o dente, né? Então, assim, é impossível da gente garantir. Eu até brinco assim, a gente quase que corre de quem garante demais, assim, vai durar a vida inteira. Alguma coisa. Não, porque não tem Uhum. como, né? Não, Cada ser não tem. humano é um, cada dente é um. Eu conversei isso hoje com um paciente, falei, olha, cada organismo responde de um jeito. Às vezes eu vou fazer um tratamento em você e numa outra pessoa da mesma idade, mesmo sexo, mas cada um vai responder de uma maneira diferente, porque o corpo de um e o corpo do outro é totalmente, né, diferente. Até Diferente. É. mesmo a imunidade da gente é diferente. Então, isso aí, infelizmente, não tem nem como a gente nem garantir, nem dar uma previsão exata de quanto tempo vai durar um tratamento, né? Algumas coisas a gente chuta, né, Mônica? Vamos supor, uma restauração. Uhum. A gente tem uma ideia de quanto que vai durar. Que você tem que Mesmo assim, trocar, depende do né? cuidado da pessoa. Depende do Exatamente. cuidado. Porque, igual você falou, depende o cuidado, vai, não só o organismo que você falou, né, Vanessa? O cuidado da pessoa. Mesmo que a pessoa tenha uma boa, por exemplo, imunidade e tudo, mas ela não cuidar daquele serviço que você fez, daquele material que você colocou no dente, vai dar problema muito mais rápido, né? Com certeza. É. Graças a Deus está diminuindo os casos aí de fratura por abrir uma cerveja na boca, né? É, porque agora é só torcer, Eu né? já peguei Mas um caso assim. credo, não, difícil, né? Ô, Vanessa, e o que boa você abrir esse leque agora? O que a pessoa não deve fazer quando, por exemplo, ela está com, vou colocar assim, com uma dor de dente, porque a infecção dentária, igual a gente falou, normalmente vai vir com a dor de dente. O que ela não deve fazer em casa que pode gerar um problema maior, pode agravar mais o caso dele? Eu acho que uma das primeiras coisas, assim, o ideal é a pessoa sempre estar procurando o dentista, né, Mônica? É difícil Uhum, falar para não se medicar, porque na hora da dor tem gente que bebe o que vê na frente, né? Mas o uhum, ideal seria isso, a pessoa não se medicar, porque às vezes vai chegar ali, igual a gente estava comentando hoje, a gente não vai saber identificar o que é o problema. Às vezes tomou uma uhum, medicação totalmente errada. Eu peguei um caso uma vez atrás, há uns anos, bem anos atrás. Não foi culpa minha nem do paciente, mas eu fiz um serviço nele, mediquei, ele não relatou problema nenhum de saúde e depois sumiu do consultório. Aí eu liguei para ele, estava perguntando se estava bem, o que tinha acontecido. Quase veio a óbito, porque deu úlcera. Estourou uma úlcera no estômago dele e ele saiu às pressas do Mutum, assim, internado. Já em uhum, UTI, entendeu? Então, assim, eu acho que uhum. essa parte medicamentosa é É, muito complicada da pessoa muito fazer sem nenhuma sem orientação. orientação. É. Igual o Vanessa, eu estava até falando com a paciente hoje o seguinte, porque tem muita gente que acha que assim, ibuprofeno resolve tudo e dipirona resolve tudo. Mas tem casos, as pessoas não sabem que, por exemplo, a infecção, pessoal leigo que está escutando a gente, as infecções dentárias, quando elas iniciam,
a dor de dente vai resolver, às vezes, com a dipirona. Mas tem muita gente que toma antibiótico. E nessa hora aí, o antibiótico não vai adiantar em nada naquele início ali. Porque ele não vai tirar, antibiótico não tira dor de dente. Ele vai diminuir as bactérias, né? Vai combater a infecção. E a infecção, às vezes, está no iniciozinho. O que resolveria, no caso ali, seria um anti-inflamatório, que vai desinflamar um pouco aquele nervo que está inflamado. E remédio para dor de dente, remédio para dor de cabeça, suponhamos, por exemplo, uma dipirona, um paracetamol. Uhum. Agora, por exemplo, quando existe, por exemplo, um rosto inchado, né, a pessoa já está saindo aquela bolinha de pus pela gengiva, ali já é sinal que tem uma infecção instalada. Ali, naquele caso ali, que seria o ideal usar o antibiótico. Mas tem muita gente que usa nimesulida, que é anti-inflamatório, que usa um ibuprofeno, que não vai adiantar nada nesse caso. Então, assim, a pessoa não vai saber identificar isso. Eu estou falando isso, mas não é nem para vocês usarem em casa. Assim, é só para a pessoa saber que às vezes você está tomando remédio e não vai adiantar nada naquele caso, né, Vanessa? Muito, muito complicado. E outra coisa também, Vanessa, o caso do colocar compressa quente no rosto quando está inchado. Fala a experiência do caso do paciente lá. Eu ia comentar isso agora, que além de medicamentos, assim, remédio, vamos dizer assim, tem muita gente que, eu bochechei isso e aquilo porque falaram que é bom, né? Uhum. E coloquei não sei o que no rosto. Então, assim, começa a fazer várias tentativas no desespero mesmo. A gente entende que dor de dente não é fácil, né? Então, assim, na hora do desespero, começa a fazer várias tentativas. E o que acontece? Uma infecção muito grave, igual esse paciente que eu comentei do abscesso. O caso dele eu tive que drenar extraoral, né? Mas tem casos que a gente consegue controlar e não precisar de drenar extraoral, até para não deixar cicatriz nenhuma na pessoa. Aí ela vai lá e coloca uma compressa quente no rosto, puxa a infecção todinha para fora. E às vezes uma coisa que a gente teria conseguido evitar já não é possível mais, né? Porque fez vai uma ficar com aquela coisa mínima cicatriz errada. Né? Poderia ainda colocar uma compressa fria, né? Do lado de fora, mas a maioria já vai no quente. E aí coloca bolsa quente no rosto e aí acabou, puxa a infecção inteira e vai ter drenagem extraoral, né? Então, tem gente que não fica com uma cicatriz muito bonita, né? Esse paciente meu, eu ainda consegui bonita, fazer né? Escondido. Não. Pior que eu não tenho. Eu ainda consegui fazer bem escondido, mas assim, na curva do rosto. Mas quando se pegar uma cicatriz assim na bochecha, não tem como ficar bonito, né? Ô Vanessa, e fora que às vezes a pessoa ela tem que ter um certo assim, uma certa noção. Deixa eu só colocar aqui o carregador no meu celular, que deu sinalzinho de que tá acabando a bateria. Isso. Outra coisa, assim, igual você falou, a pessoa às vezes tá num certo desespero. Tá saindo um somzinho ruim. A pessoa tá num certo desespero para resolver a situação, aí coloca, aí escuta tudo que os outros estão falando, coloca compressa e tudo. Mas igual, por exemplo, quando realmente está com o rosto inchado, suponhamos, é um domingo à noite, não existe dentista na cidade, é um feriado, alguma coisa assim, o que ela pode fazer para amenizar essa dor? Eu, né, não sei se o pessoal sabe, eu tenho um canal no YouTube, tem um vídeo que eu coloquei assim, como aliviar dor de dente em casa, né? Dicas fáceis para a gente fazer em casa. E muitas pessoas depois comentam falando que resolveu. Então, assim, as dicas básicas que eu falei. Olhar no espelho para ver se tem alguma coisa que... Ô, Vanessa, eu acho que o seu fone está dando um som diferente. Tenta ver se é alguma coisa do cabelo. Eu acho que melhorou. Tava dando um chiado. Melhorou? Melhorou. Olhar no espelho a sua boca, ver se tem alguma coisa agarrada na sua gengiva, porque às vezes a pessoa está tomando remédio para dor,
às vezes é alguma coisa que está agarrada, passa um fio dental naquela região. Eu falei muito também fazer o bochecho com água morna e sal, que às vezes a pessoa Eu pensa indico sempre muito. colocar o calor do lado de fora. Não, tem que fazer o bochecho pelo lado de dentro, porque aí a infecção ela vai vazar pela gengiva por dentro, ela não vai vazar para fora, né, Vanessa? E Exatamente. uma dica também muito interessante é mastigar alho e mastigar cravo da Índia. É lógico que é uma receita assim para amenizar no último recurso, quando não tem nenhuma orientação de nenhum dentista, que assim é melhor fazer alguma coisa caseira do que tomar uma medicação que pode complicar mais a situação, igual você falou do caso da úlcera, né, algum anti-inflamatório. Porque o cravo da Índia, ele é matéria-prima do eugenol, que a gente usa no consultório para diversos curativos, para coisas que a gente usa realmente. Então, o óleo de cravo, ele tem um efeito analgésico. Então, sim, não é invenção da minha cabeça. Da E tem cabeça. também o alho que tem a alicina, que é antibiótico. Então, duas coisas naturais, no último caso, você pode amassar bem amassadinho, tentar não deixar nenhum pedacinho, e pegar aquele caldinho e colocar, porque pode aliviar, e tanto é que tem vários comentários no vídeo que ajudou, assim, tem gente falando que assim, melhorou 70% da dor. Mas é lógico, melhorou, no outro dia de manhã, procura o mais rápido possível o dentista para não deixar, né, para saber por que doeu, né, para combater o problema realmente, né, Vanessa? O alho, inclusive, eu achei interessante você falar também, e eu já vi várias coisas que eles indicam o alho, até como prevenção. Tem gente que eu conheço um moço que ele fala que ele mastiga um dente de alho todos os dias, cru e acho que não sei se é É em muito bom. jejum, porque diz que é bom para a imunidade, né? É antibiótico, tem várias propriedades boas, o alho é muito bom. Mas é lógico que, por exemplo, numa infecção grave, você não vai ficar esperando, tentando curar com por exemplo, chás e só bochecho com água morna e sal. Você tem que realmente procurar uma orientação, um antibiótico mesmo, né? E antibiótico, né? Dependendo da farmácia, consegue vender, mas assim, é bom você ir direcionado aquele antibiótico que o próprio dentista te receitou, porque às vezes é um antibiótico mais forte, que vai agir melhor, né, naquela situação de infecção, né, Vanessa? Alguns eles conseguem até pegar gratuitamente também, né? A maioria desses antibióticos que a gente prescreve consegue pegar gratuito. Né? Não precisa nem às vezes a pessoa vai pensar que vai ter que comprar medicação, ela vai conseguir a medicação também, né? O SUS fornece também, né, Vanessa? Fornece. Ô, Vanessa, deixa eu falar o seguinte, e quando a pessoa não, por exemplo, ela não tem recurso, como que está sendo o atendimento, assim, por conta da pandemia? Voltou o atendimento normal? Como é que está sendo os atendimentos no serviço público? Você não está sabendo, né? Não, agora voltou o atendimento normal, mas eu acredito que em escala um pouco reduzida, né, de quantidade de pacientes. Mas isso tem pouco tempo, eu acho que tem um mês mais ou menos para cá. Antes estava sendo feito apenas atendimento de urgência mesmo, casos de dor que aparecia, né? Por conta da pandemia, o nosso risco de contaminação, que acho que um dos maiores, né, pelo contato direto com saliva. Respiração. Isso. E por causa de recurso também que estava sendo bem, não vou falar, não é desviado, mas estava sendo muito focado na pandemia, né, em casos para poder prevenir, vacina, deslocamento de pessoas para Manhuaçu, para outros centros com maior recurso hospitalar. Então, não é que foi deixado de lado,
mas até pela nossa segurança, desde, eu acho que março, que mais ou menos agravou a pandemia aqui na nossa cidade, estava só atendimento de urgência mesmo. Então, esses casos mais eletivos, igual a gente estava comentando de procurar, de prevenção, estava sendo deixado um pouco mais de lado, vamos dizer assim, mas por causa da época que a gente está passando mesmo, né? E Tudo agora foi voltou voltado o para. atendimento. Uhum, entendi. Ô, Vanessa, então eu acho que era isso que a gente tinha que abordar. Você teria mais alguma coisa a acrescentar? A gente falando do SUS aí, né, e aquela questão que a gente tinha comentado no início da live, eu não sei quanto que tem de tempo aí também, né? Mas Não, tá tranquilo. Falta 10 essa, minutos. essa parte das urgências também para as grávidas ou quem for Ah, tiver proximidade aí com uma gestante, né? A uhum, gente, no SUS, vou pegar o gancho do SUS e depois passar para o privado, né? uhum, É, agora tem programas direcionados totalmente à gestante, né? Então, toda gestante que passa lá, normalmente ela entre aspas, obrigada a passar médico, enfermeiro e dentista. Já é algo preconizado pelo SUS. Então, assim, para as gestantes que têm medo do serviço odontológico, às vezes, né? Mas às vezes até por conta da gestação, tem medo de fazer alguma coisa ali que prejudique a gestação. E aí a gente tem que orientar que é o oposto, né? Uma gestante que uhum. já está passando por tantas mudanças, ainda enfrentar uma infecção dentária por conta de algo que ela podia ter olhado, que ela podia ter prevenido, não é uma coisa bacana. Seu corpo já está mudando, está crescendo, já tem outras dores, outros incômodos, e você ainda passar por uma infecção dentária é um quê a mais muito complicado, né? E é uma Então, coisa assim, desnecessária, assim, não tem necessidade de desnecessário. passar por isso, né? Sendo que tem tanto recurso, né, para evitar isso. Ô, E, assim, Vanessa, e outra qualquer época coisa. da gestação pode fazer o tratamento, né, Mônica? O ideal é Uhum, no segundo trimestre, mas uhum. qualquer fase da gestação tem coisas que a gente vai, se puder, deixar para depois, às vezes que o neném nascer e tudo mais. Às vezes por até desconforto devido ao tamanho da barriga, dependendo da época da gestação. Mas assim, a maioria das coisas a gente consegue resolver ainda no período gestacional e evitar uma complicação maior para a pessoa, né? E é bom É. prevenir também porque tem doenças dentárias que interferem diretamente no feto, né? Tamanho, E, peso. e eu estava vendo isso, que infecções dentárias podem dar causas de partos prematuros, né? Prematuros. Sim. Então é muito assim, igual voltando, né, aquela parte que a gente está falando dos pacientes mais susceptíveis, né, que podem dar mais as infecções mais graves, gestantes está nesse campo, né? Então, sim, mas não é, por exemplo, a gestante tem uma infecção que ela vai ter o problema, né, Vanessa? Igual você falou, É. a gestante pode ir no dentista, sim. Ela não pode, por exemplo, dependendo, né, tá com a barriga muito grande, né, já tá assim quase tendo neném, dependendo do atendimento, vai ser realmente desconfortável, porque na maioria das vezes é uma meia hora de atendimento odontológico, então assim, é desconfortável aquela posição da barriga, que fica sentado, mas não esperar também, né, Vanessa, o nono mês para olhar um dente que começou a incomodar. A É. gestante pode tomar anestesia tranquila, né, Vanessa? Tem muita gente, eu não posso tomar anestesia. Pode tomar tranquila, Pode. pode fazer restaurações, pode fazer. Tem que fazer limpezas, né, Vanessa? Que até, igual você Com falou, o certeza. pré-natal odontológico para evitar, por exemplo, problemas de gengivite que por conta dos hormônios sempre aparecem nas gestantes. Então, isso A daí. maioria E, desenvolve, né? Às vezes nunca teve problema gengival e na gestação passou por problema gengival. então, sim, isso é muito importante falar.
e as gestantes se cuidarem, né? Não ficar esperando os 9 meses para depois porque depois que tem o neném, né, Vanessa? Não tem jeito também, né? Aí vai ser mais trabalho. Complicado. Aí vai ser mais trabalho. Então, aí que ela vai cuidar dela. E o problema também é que, dependendo da infecção, vai influenciar diretamente na microbiota do filho, né? Então, assim, se você não cuidou dos seus dentes na gestação, a chance do seu filho também ter uma suscetibilidade à cárie maior ou a outras infecções, como, né, periodontite, também existe, né? Então, assim, a nossa higiene bucal influencia diretamente na nossa saúde geral, né? Porque às vezes a gente pensa em boca isolado, né, Mônica? Acha assim, não, a infecção, o dente está ali estragado, não tem problema, não. Eu vou arrancar esse dente e vai ficar tudo certo. E a gente não pensa que a nossa digestão também começa na boca, né? Então, assim, já começa os seus problemas todos por ali. E no caso da gestante, além da saúde dela, vai influenciar diretamente na saúde do bebê também. Saúde geral e saúde bucal depois que ele nascer, né? Não, com certeza. Ô, Vanessa, eu vou ter que terminar nossa live. Falta um pouquinho aqui. Olha, eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter participado aqui. Eu achei muito interessante. Eu acho que, assim, as pessoas que conseguiram pegar um pouquinho da live, que passem essas informações para frente, né, que falem de todo esse perigo das infecções, de tudo que pode influenciar a saúde, né? E espero que a gente possa fazer outras lives aí, alguns outros assuntos que tiverem, né, incomodando mais a gente. E igual eu te falei, né, Vanessa, a oportunidade para a gente passar informação é aqui, porque às vezes na hora do atendimento é tão rápido, a gente quer resolver só aquele problema da pessoa e dependendo de coisas tão importantes, a gente acaba deixando de falar muita coisa, né? Com certeza. Eu que te agradeço o convite, né? E também falar para as pessoas que, às vezes, uma dúvida que tiver, pode estar falando, às vezes é uma coisa que a gente pode colocar em pauta e abrir assunto para uma nova live, né? Com certeza. Que a gente está aqui para isso, né? Para tirar dúvidas das pessoas. Para orientar ajudar também. Como você falou, que às vezes no consultório a gente não tem esse prazo tão prolongado, e aqui é uma forma das pessoas poderem tirar até as próprias dúvidas, né? Com certeza. E tem muitas pessoas que às vezes vão ficar com vergonha até de ir no consultório para perguntar alguma coisa, né, que ela esteja incomodando ela. Então, sim, pode deixar nos comentários da live, pode deixar no direct, que a gente, né, numa próxima oportunidade, com certeza a gente faz e tenta esclarecer da melhor forma. Se a gente não souber, né, Vanessa, a gente procura saber para depois a gente orientar. Exatamente. Né? E dúvida nenhuma, né, é uma dúvida boba. Se é dúvida sua, com certeza tem importância, né? Então, assim, nunca pensar que aquela dúvida é algo bobo para perguntar, não. Tem que falar mesmo, e se a gente puder, a gente vai estar sempre aí para esclarecer. Com certeza. Pessoal, muito obrigada pela live mais uma vez. Espero que a gente possa combinar mais vezes. Essa live da Vanessa era para a gente ter feito em outubro, né, Vanessa? Mas acabou a gente não passando e acabou um compromisso aqui, outro compromisso lá. As duas não puderam se encontrar, mas foi muito bom hoje a gente ter levado esse papo. E vamos ver se a gente marca agora, de vez em quando, algumas lives aí. E a gente vai deixando nos stories aí, quando tiver uma programação nova, e mais conteúdo para vocês terem uma melhor orientação sobre saúde bucal aqui. Tá joia? Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Vanessa. Fique com Deus. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.